皆様こんばんは。 Buenas tardes a todos. 聖書、間違えた。初めてここで司会やるんですけど、La primera vez que me ha tocado dirigir, すごく緊張してます。 la verdad que estoy muy nervioso, でも頑張ります。 pero me voy a esforzar. では聖書を読みたいと思います。 Entonces vamos a estar abriendo la palabra del Señor. 箴言 Shingen. の3章5節です。 Proverbios. Sancho Goset. Capítulo 3, versículo 5. Ah, Shingen. Ah, arigato. Shingen. Daijoubu desu. Proverbios. Arigatou gozaimasu. Proverbios. Capítulo 3, versículo 5. はい。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。大丈夫です。はい。はい。では、お祈りをチーブリーヤにお願いします。 Entonces vamos a estar pidiéndole a William, hermano William, para que se pueda estar orando, por favor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar todos juntos, amém? Pai, graças, Senhor, te damos por este dia, neste local, na tua casa, na sua presença. Graças, Deus, pelas vidas que o Senhor trouxe a este lugar. Sabemos, ó Deus, que tu tens preparado, Senhor, este dia. E está, Senhor, em nosso coração te entregar o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus. Queremos, ó Deus, agradar o seu coração, Senhor, nesta noite. Pai, precisamos, Senhor, da sua presença. Precisamos, Deus, da sua palavra. Fala, Senhor, com seu povo, Senhor, e move-te, Senhor, em meio da tua igreja. Que tudo o que se fizer, Senhor, neste local, seja para engrandecer o seu nome, para exaltar, ó Deus, a sua grandeza. E usa cada jovem como um instrumento poderoso, Senhor, em tuas mãos. Entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Buenas tardes. Pues,皆さんこんばんは。 les estaré leyendo un mini versículo y dice: los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 35, del 25 al 28. Muchas veces se nos hace difícil confiar en que sí existe la posibilidad de cambiar. Decimos: no puedo perdonar, se me hace imposible dejar este hábito, o que yo soy así simplemente. Y cuando intentamos cambiar, volvemos a caer y el enemigo nos suspira que no hay esperanzas. Pero eso no es lo que Dios dice. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Él no solo nos perdona, Él transforma. En su palabra nos promete que puede quitar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. No se trata de nuestra fuerza, se trata de permitir que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Ese no puedo no viene de Él. Él dice: yo puedo transformarte, yo puedo restaurarte, yo puedo hacer nuevo lo que parece imposible. Si buscamos al Padre con un corazón rendido, Él es fiel para obrar en nosotros. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que sigas volviendo a Él. Hoy hagamos esta petición al Señor con fe, que sea Él quien nos transforme, quien nos renueve, quien nos dé un corazón sensible a su voz. Amén.
ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando me judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus,
aguas vivas. Tú és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé
ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Díselo a Él. No hay nadie como tú, Jesús. Una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Atrapado en tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me cautiva este momento santo y no me quiero ir. No busco venganza,
Solo quiero estar ante tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco, Señor, no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Oh, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, Señor. Nada más, mi Dios. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Al igual que el libro de Job, estamos llamados a aceptar que Dios tiene el control absoluto. Job perdió bienes, salud y familia. Vivió un dolor insoportable, incomprensible, pero su fe no se sostuvo en lo que Dios le daba, sino en quién es Dios. Job clamó por una explicación a Dios cuando se encontró cara a cara con el Todopoderoso. Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. Job apenas podía respirar. Dios no explicó el proceso ni el contexto del sufrimiento de Job. No le estaba dando razones. Job se dio cuenta de la inmensidad de Dios una vez más. Dios no le debía explicaciones porque Él es el creador. El universo entero depende de Él. Me inclino ante ti, Señor. Yo no necesito respuestas, Señor, porque con tu presencia es más que suficiente. Es más que suficiente. Solo te quiero a ti, Señor. Te necesito, Padre. Digno eres, Señor. Ponte a cuentas con Él. Habla con Él. Sea a ti, sea a ti, sea a ti toda la gloria, Jesús. Tu voluntad es perfecta sin importar que el hombre no lo entienda, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Amén.
atrapado en tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Agradecemos por la oportunidad. Ah, じゃあ、聖書たまこ先生にお願いします。 Entonces vamos a estar invitando al vaso de hoy, la pastora Tamako, por favor, para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. それしか言えません。 La verdad que esa es la Sorry, única es que- palabra que sé 今 por 日レ ahora. ネ君が通訳してくださるんですか。 Yes. あ、本当ですか。 任せます。気づかなかった。全然気づかなかった。いや、じゃあお任せします。ありがとうお願いします。逃げない。気づかなかった、本当に。申し訳ない。ありがとうござい Era ます tão bom ter dois tradutores, né? É brincadeira. ありがとうお願いします。すごい。ユースのみんなも、本当に今日このね、礼拝の奉仕にあたって、すごく緊張したと思うんです。 Eu acredito que os jovens, né, se prepararam para este dia, mas com certeza esteve hoje aqui em cima muito nervosos. でも、ゆうじくんの最初のなんか素直な言葉で、こう始まった司会と、あと、かおりちゃんだね。かおりちゃんはどこにいるかな。かおりちゃんね、もう、かおりちゃんは結構奉仕に熟練した、もうお姉さんっていう貫禄があるけど、そのかおりちゃんの賛美リード、本当にと、クワイヤーみんな、そしてそれを支えるバックの演奏者のみんな、本当にその一人一人の奉仕する姿を見て、もうすごく私は慰められたし、励まされたし、もうそれで満足。Né, foi muito bonito ver o Fabiano, né, assim, falando da palavra do Senhor com toda a sinceridade, né, no seu coração. E a Kaori aqui está aqui louvando na frente, puxando, ministrando louvor, já está ficando veterana já, né? E é muito bom ver os jovens aqui louvando, adorando ao Senhor. E isso me consolou e realmente alegrou muito o meu coração. E agradeceu muito a Deus por isso. きっと一人で前に立つってなったら、すごく恐れっていうか、本当にドキドキしたと思うけど、みんなで一緒に前に立てるから、心強かったんじゃないかなって思います。 E com certeza, se você sobe aqui em cima sozinho, é muito, né, é muito constrangedor. Mas o fato de estar todos juntos, isso dá uma força para cada um deles. で、私自身もこの南米礼拝で御言葉の奉仕をさせてもらうのはすごく久しぶりです。 E para mim faz muito tempo, né, que eu não prego aqui no culto de português. だから私もドキドキしてたし、恐れていたけど、いざ前に立ったら、レネ君まで横にいてくれて、で、さゆり先生もいてくれて、神様があなたも一人で立つ必要はないよって言ってくださってるなと思って、また励まされました。 E realmente para mim foi algo muito surpreendente, né, porque eu também estava nervosa. レネ君ありがとう。 Fazer tempo, né, que não pregava aqui no culto, estava nervosa, com medo, mas o fato de subir aqui em cima, ter o Roberto do lado, eu do outro, para mim eu me senti muito coberta
Então, me sinto realmente alegre por isso, muito vantajada por isso. 今日、短いメッセージですけれども、 Hoje é uma palavra curta, こうしてさゆり先生が通訳してくださって助けてくださること本当に感謝します。 e realmente agradeço a Deus por ter alguém que possa traduzir para que os irmãos possam entender aquilo que Deus colocou no meu coração. 今日ギリギリでお送りした、原稿があるけれども、その通りには語れないことをお許しください。 Zenzi Kamaimase. Ela me mandou hoje o texto, né? Meio que em cima da hora, então ela está dizendo que ela não vai conseguir falar todo esse textão devido ao horário, mas vamos lá que o Espírito Santo ajuda. 本当に立派なこの前に立つ奉仕者のみんなを見てて、本当に、お姉さんお兄さんに成長したなって思いながら、ついつい私は、12年前私がこの教会に来た頃のことをこう思い出してしまいます。 E realmente vendo esses jovens que eram tão pequenos e hoje já são moços e moças crescendo, eu comecei a lembrar de quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás. それはこの教会の駐車場にあったヤコブ先生が建てた小屋、もうボロボロだったね、小屋があるけれども、そこでみんなと、賛美して、そして覚えてるゲームして、めちゃくちゃ遊んだ。ゲームして、で、聖書の御言葉を聞いた時間。あの時のことを思い出します。 E eu me lembrei que há Essa muitos é um anos pouco, né? atrás, para quem acompanhou, ali fora onde tem o estacionamento atual, tinha uma casinha de madeira onde o Jacob Seisei tinha feito, e ali era usada para as crianças, para os jovens, né, assim, está usando ali no trabalho ministerial. E eu tive essa oportunidade de estar com esses atuais jovens que já são grandes, na época eram crianças, e nós ali aprendemos a palavra do Senhor junto, fizemos games junto, fizemos brincadeiras junto ali, e realmente eu lembrei de tudo isso e me deu muita alegria, muita satisfação no meu coração. みんなは、気づいていたか、また覚えているかはわからないけれども、あなたたちのパワーがすごくて、毎週、小屋にあるものの何かは壊れていました。 E realmente, eu não sei se eles lembram, né? Mas eles eram tão cheios de energia que com certeza alguma coisa sempre, toda semana, quebrava lá dentro. そしてこの教会のもう真近くにまた家を建て替えた吉田さんからクレームもありました。 E hoje em dia, né, tem um vizinho chamado Yoshida-san, e bom, atualmente ele já tem uma casa, como é que fala? Fez uma casa nova, mas ele reclamava muito, porque fazia muito barulho das crianças. でも私にとってはあの時間っていうのは本当に幸せで本当に楽しい時間でした。 Mas para mim era uma alegria, uma satisfação imensa no meu coração de estar junto com eles ali. 今日まで彼らを育ててこられた親御さんたち、また、霊的に彼らを育ててこられた、パウロ先生、リタ先生、またこの先輩のクリスチャンの皆さんのその働き、その主にある日々に本当にお疲れ様ですという思いを持っています。 E realmente eu quero parabenizar de todo o meu coração para os pais, né, obviamente que são os que trabalham todos os dias cuidando e criando essas crianças, e realmente os pais espirituais, que são os pastores, pastora Rita, pastor Paulo, e os irmãos da igreja, que são o suporte e o apoio para que esse ministério continue crescendo. そして若いユースのみんなにはもうどれだけ立派に成長したとしても神様の愛をまっすぐに受け取る素直な子供の心っていうのをずっと持っていてほしいなと思って E いま realmente, す。 por mais que eles cresçam e venham a amadurecer, que eles possam continuar sempre tendo esse coração aberto para o Senhor, para que Ele continue trabalhando no coração de cada um deles. 今日は2月最後の日ですね。 E hoje é o último dia de fevereiro. 今日は皆さん何の日かご存知ですか？ E hoje os irmãos sabem que dia são hoje? 今日はね、ふさ先生のお誕生日だったんです。 E hoje é o aniversário da Fusa Sensei. ふさ先生のお誕生日。あと、日本語礼拝の上田姉妹っていう、役員してくれている上田さんの誕生日でもあ E りました。 também o aniversário de uma irmã chamada Ueda Shimai também. 素晴らしい日ですけれども、この2月というのは1年の中で一番短い月であります。 E realmente, durante todo o ano, o mês de fevereiro é o mês mais curto que existe. で、今月はもう大雪もありましたし、
もう感染症ももう大流行してですね、本当いつもとは違った1ヶ月になりました。E realmente foi um mês diferente, porque fazia muito tempo que não nevava, né? Como nevou esses tempos atrás. E, obviamente, alguns dos irmãos ficaram ruim da saúde, né? Devido às gripes e tudo que teve. で、私たち家族、稲葉家も今月の半分以上、子供たちの胃腸炎と、また発熱の中で過ごしました。E realmente nós mesmos, a família Inaba em si, nós ficamos praticamente a metade do mês dentro de casa, porque as crianças pegaram gripe da barriga, e influenza e vai indo, e estava difícil sair. まあ、もしかしたら、今日ね、ここに来られなくて、今もなお、その感染症の中で休んでおられる方々もおられるかもしれません。E realmente, talvez ainda não temos irmãos aqui que não estão presentes, talvez devido ao estado de saúde também. 今晩、そのところにおられる方々のうちにも、イエス・キリストの皆による癒しと、また御言葉から励ましが与えられるようにと願います。E eu quero declarar no nome de Jesus que essas pessoas possam ser alcançadas com a cura do Senhor onde elas estiverem. 私たちのこの日常の生活っていうものは、もういとも簡単にストップさせられてしまいます。E no nosso dia a dia é muito fácil nós pararmos a nossa rotina. 雪が降るだけで、すべての営みはストップ。Para nós termos uma noção, só o fato de ter nevado daquele jeito, com certeza, talvez a rotina, o trabalho de muitos pararam. 感染症になれば仕事にも行けない、学校にも行けない、家で寝ていなければいけない。E devido a essas gripes que está tendo, contagiosos, né, realmente temos que ficar em casa, não temos como sair para fora. そもそも、私たちのこの毎日の生活というものは、当たり前ではないっていうことは、年を重ねれば重ねるほど実感するところであります。E nós realmente, devido, vamos passando os anos e a gente vai se dando conta mesmo, né, o quanto realmente a nossa rotina, o nosso dia a dia é importante. 神様の憐れみによって毎朝太陽が昇ってくれるから、私たちはこの世界の自然の恵みを受けて、このように生かされて、また今ここで息をすることができています。E como diz a palavra do Senhor, nós podemos acordar todo dia pela misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas, por isso nós podemos ter esse ar que respiramos. すべては神様の許しの中にあることです。Então tudo é permissão divina. 聖書の中には、伝道者の書12章1節にこのように若い人たちに向けて語られています。E em Eclesiastes 2 tem um versículo para os jovens. Eclesiastes 12. あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。Eclesiastes 2:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. 本当にその通りだと思います。E realmente é literalmente desta forma. 私自身もイエス様の救いを聞いて、また受け入れたのは子供の時です。E eu quero dizer de mim mesmo que quando eu recebi o Senhor Jesus, eu era uma criança ainda. ケント先生は皆さんご存知ですね。 Todo mundo conhece o Kento Sensei, amém? ケント先生のお父さん Seria o pai do pastor Kento, の世代の宣教師の先生方が、私の親世代に福音を述べ伝えて日本に来てくれて、その親たちを通して私も今このイエス様に従う道へと導かれてきました。 então através do ID que os pais do pastor Kento obedeceu, meus pais foram alcançados e eu consegui ser alcançado através dos meus pais. 神様の大きな恵みによって今日まで私はこの人生を歩いてくることができま E した。 realmente eu posso dizer que pela misericórdia, infinita misericórdia, a bondade de Deus, por eu poder estar aqui hoje. 今日はこれからさらに大人へと成長していく、特にユースのみんなに向けてイザヤ書40章の御言葉から私たちを作られた神様の心というものを
知っていきたいなと思っています。 E justo quero entregar então uma palavra para esses jovens que estão amadurecendo, crescendo a cada dia, uma palavra que se encontra em Isaías 40. どなたかイザヤ書40章27節から31節を朗読していただけますでしょうか。 Isaías 40, 27 ao 31. Amém? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhas o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. もう日本語では読まなくても大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい、OK です。今日の御言葉の、最初40章27節には、私たち人間によく見る姿がこう表現されています。 E no 27, literalmente aqui está escrito a nossa forma como ser humano. 神様には私のことが見えていない。神様には私のことは分かってもらえない。神様には私の心の思い、願いは、聞かれていない。 Nós pensamos que Deus não está nos olhando, nós pensamos que Deus não está nos entendendo ou que Deus não está nos sondando. 約束された神様の救いを受け取ろうとしない。またその救いの時を待とうとしない、人の姿です。 Às vezes, existem pessoas que não querem receber a salvação e existem pessoas que não estão esperando por esta salvação. このイザヤ書40章は直接的には旧約聖書の時代、バビロン捕囚というものにあったイスラエルの民に対して予言された言葉です。 E nesse Isaías 40, na verdade, ele é do Velho Testamento, se referindo na época da Babilônia para o povo de Israel. 神様に選ばれたイスラエルの民は何世代にもわたって繰り返し神の道から離れ、偶像の神々を拝み、自分たちの良いと思うままに生き続けた結果、神の、E o povo de Israel, sendo escolhido por Deus, eles por gerações e por várias vezes, eles saíam do caminho do Senhor, da vontade do Senhor. E ali eles faziam ídolos, né? E eles não seguiam literalmente a palavra de Deus como deveria. 神の裁きとして自分たちの王国を奪われてしまってバビロンへと捕らえられていきました。 E o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse levado, escravizado para a Babilônia. かつての神の民としてのプライドも砕かれて。 E realmente o orgulho como povo escolhido, remido por Deus, ali naquele momento foi quebrado. もう自分たちの力では立ち上がれないとなったイスラエルの人々の姿は罪ある私たち人間の弱さを表した姿でもあります。 E essa é a forma como o povo de Israel se encontrava devido a todas essas circunstâncias, por ser levado escravizados pelo povo babilônico. Então, eles estavam muito mal diante do Senhor. E, na verdade, isso também nós temos que trazer para o dia de hoje também. そんな私たち人間に神様はご自分がこの世界の地の果てまでを作られた永遠の神であるということを伝えておられます。 E Deus está aqui dizendo que Ele é o Deus dos deuses, de geração em geração. さらに、あなたたちに私の力を再び与えると、神様の救いと回復の言葉を語られました。 E o Senhor aqui, Ele dá uma palavra para o povo de Israel dizendo, eu vou salvar vocês, resgatarei vocês novamente, vou dar força a vocês novamente. 今晩私は、皆さんとこの私たちが神様の力を受けるとき
私たちが通る、プロセスというものがあるんですけれども、 E quando nós recebemos as forças da parte do Senhor para as nossas vidas, existe um processo que nós temos que passar. 今日は2つに分けて、このイザヤ書40章27節31節からちょっとポイントで、2つのポイントで皆さんと分かち合わせていただきま E す eu。gostaria de dizer 2 pontos importantes em todo esse processo. 神の力を受けるとき、私たちが通るプロセスのその一つ目は、待つということです。 E o número 1, processo número 1 o número 1 do processo que nós passamos é esperar em Deus. 私には2人の娘がいますけれど E も、 eu tenho 2 filhas, como todos sabem, 5歳の娘のもといは、 e a Motoichan, que tem 5 anos, いつも親から何かを待つように言われたとき、 e quando toda vez que a gente fala para ela, espera, まだ日本語がね、はっきり滑舌っていうか、発音できないので、 e o japonês dela ainda não tá, as palavras ainda não está nitidamente, né? 泣きながら、 E ela chorando, もう我慢できないって e ela 泣くん fala, です。 eu não aguento mais. できないって言えないから、できないって言っても泣くんですね。 E ela fala, eu não consigo mais, e começa a chorar. 子供も大人も自分が欲しいと思っているものを受け取ることをこう待てと言われたとき、本当に難しいと思いま E す。 tanto a criança como o adulto, quando nós desejamos algo, almejamos algo, e quando Deus nos diz espera, é difícil às vezes o processo. けれども、神様から与えられるもの、神の時を待つということには大きな祝福があります。 Mas durante esse processo da espera, existe uma grande bênção. 少しこのイザヤ書の直接的な内容からは離れますが、私の結婚の証をさせてください。 E eu vou fugir um pouquinho dessa palavra aqui de Isaías que eu estou contando, e eu quero contar o meu testemunho próprio sobre o meu casamento. 私は若い頃、25歳で結婚したかった。 E quando eu era jovem, eu gostaria de ter casado com 25 anos. 別に何の根拠もないけれど、 Não tinha nenhum motivo, na verdade, né? それぐらいがちょうどいいんじゃな É いか que na minha cabeça eu achava que, bom, de 25 anos, acho que tá uma idade boa para casar, né? ってその周りを見て思っていました。 E eu olhava ao redor e falava assim, acho que 25 anos tá numa idade boa para でも casar. クリスチャンの家庭です。 Mas eu, graças a Deus, fui criada e cresci num lar evangélico. けれども、私が実際に結婚したのは、さらに25歳からさらに10年後の35歳でした。 Mas eu casei 10 anos depois dos meus planos 今 pessoais. 35歳の方おられますか？ Tem alguém aqui com 35 anos? いらっしゃらない？あ、モーゼさん35歳。 Hai, Sandy もうすでに結婚されて、初めての赤ちゃんを抱いておられますね。 Hai. 私はその35歳の時に、長年、本当に待ち焦がれた結婚を、することができたんです E ね。 bom, devido aos meus planos, com 25, casei com 35, então eu fiquei ali na espera no Senhor. 主と共に待っていたその10年間、私は Essa espera durante 10 anos junto com o Senhor, 聖書を学ぶ進学校へ丸3年行って、寮生活をしていました。 e eu fui para uma escola bíblica, né, durante 3 anos, morando ali, né, pude aprender muito mais profundo da palavra do Senhor. ここで出会えるかしらと E 思 eu ってい pensei, ました será け que eu れ vou ど、 encontrar lá? 出会えませんでした。 Mas infelizmente não estava lá. でも、実は1個学年下に稲葉先生はいたんです。 Mas na verdade ele estava lá, só que 1 ano abaixo de mim. でもその時はもう出会えなかったと思いま Mas した。 infelizmente a gente não pôde se encontrar. そして進学校卒業後は、高齢者の介護の仕事をしながら、私のもともといた大阪の教会で伝道師として働いていました。 E bom, depois que eu saí da escola, me formei e fui trabalhar cuidando de pessoas idosas. で、10年間ですね、いつ結婚できる日が来るのかは分からなかったんですけれども、 E sinceramente eu não sabia quando que eu poderia me casar. 神様の導きによって私と、稲葉先生との結婚の話が始まった年の4月、初めて私はこの教会の、2階に来ました。初めて会った。そう。初めて。元君とは進学校で一緒だったんだけど、花野の教会に来たのはその時が初めて。
Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo, né? Mas realmente ter um relacionamento aqui foi quando eu pude vir, eu vim aqui na igreja de Rajan. その時もね、教会の周りに足場が組まれていて、業者さんじゃなくって、パウロ先生とか、あれかな、教会のみんなで外壁の塗装をされていた時 E ですね。 quando, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, a igreja afora estava sendo pintado, né? Então tinha um monte de Ashibá. Como? Andei-me, isso aí, gente. Perdão. ありがとうございます。その4月から半年経った、12月の初めかなにはもう私は稲葉先生と結婚して秦野に住んでいました。そう、4月に秦野に初めて来て、もうその年の12月には結婚して秦野に住んでました。 E realmente eu vim para cá em abril e em dezembro nós estávamos casando. で、私は、この時、神様の時が来れば、速やかにことは実現するということを体験しました。 E realmente eu pude experimentar que quando a vontade do Senhor vem, ele acontece e às vezes de uma forma tão rápida e inesperadamente. 私にとって10年という時間は決して短い時間ではありませんでしたけれども、 Mas não esquecendo que os 10 anos que eu esperei não foi pouco tempo, né? この10年を通して学んだこと、また与えられた出会いというものは年数以上のものでした。 E realmente, esse tempo de espera, eu tive também muitas experiências com o Senhor em relação ao processo da espera, onde eu pude aprender muito mais de Deus do que eu esperava. またその10年があったからこそ、今私が出会えている皆さんもいて、またこれから出会う人たちがいるということを主が私に教えてくださっています。 E realmente Deus me mostrou que essa espera de 10 anos que eu tive, também cada um que está aqui é o fruto da minha espera, por eu poder conhecer cada um de vocês. 神様から与えられるものっていうのは、みんなにとって一番良いものです。 E realmente tudo que Deus nos dá é de primeira e é o melhor. ですから、神の時を待つということは、自分自身だけの祝福のためではなくって、あなたを取り巻くすべての祝福となります。 E na verdade a espera, o processo da espera nossa, quando nós cumprimos e obedecemos, não somente nós somos abençoados, mas aqueles que estão ao nosso redor também são abençoados. 結婚を控えている皆さん、10年待つ必要はありません。 Só para deixar claro, quem estiver pensando em casar, não precisa esperar 10 anos, amém? それは私の人生。 Essa aí foi uma experiência minha, amém? そして私への主の訓練で E した。 essa foi o treinamento que Deus quis realizar comigo. でも時が来たら、半年ちょっとでもう主が合わせてくださってる人と結婚して、新しい生活をもうスタートするっていう、主の速やかな働きがあります。 Mas realmente, quando a benção vem, ela vem rápido e é concretizada rapidamente. だから期待して待ってください。 Então, espera no Senhor. 何かを待つとき、期待して待ってください。 Então, espera com expectativa no Senhor. なぜならそれはあなたにとって最も良いものだからです。 Porque, com certeza, quando nós esperamos, é o melhor. そして、私たちが神様の力を、受けるとき、神様からのものを受け取るとき、 E quando nós recebemos da parte do Senhor a força do Senhor. プロセスのもう一つ、二つ目が、 E mais um ね、 do processo. ちょっと待ってね。そう。31節ですね。40章の31節に、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて、この登ることができるっていう言葉に注目してほしいんですけれども。 E gostaria muito que os irmãos prestassem atenção no Isaías 40 que nós lemos, no versículo 31, que diz que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. 天高く風に身を任せて飛ぶ
本当に気持ちよさそうな、ワシの姿というものを想像することができますけ E れども、 realmente nós podemos imaginar agora uma águia voando, deixando ser levado pela brisa, pelo vento. 私たちが神様の力、神様からのものを受け取るとき、通らされるプロセスの2つ目は、私たちは高くされる前に必ず低くされるということです。 E o segundo processo que eu posso dizer para os irmãos é que antes de nós irmos para o lugar alto, nós temos que ir primeiro para o lugar baixo. ピリピ人への手紙、2章、 Em 6節から11節 Filipenses, の御言葉。 em Filipenses 2, 本当に皆さんもよく愛しておられる御言葉で com はない certeza かな todo と mundo 思いま conhece, す。 Filipenses 2, 2章の、6節から11節です。ピリピ人への手紙2章6節から11節です。 Filipenses 2, do 6 ao 12. Hai. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figuras humanas. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 私たちはみんなイエス・キリストの十字架を通してもうこの上ない神様の愛で愛されています。 E nós, através da cruz de Jesus, nós recebemos o seu amor grande sobre as nossas vidas. 神様の愛は口先だけの愛ではありません。 E o amor de Deus não é só com palavras. 命の代価が支払われています。 Ele deu a sua vida em prova de amor. 私たちが主を愛するというときに、それは言葉だけではなく、実際にこの身をもってその愛を知るために私たちもまた低くされます。 E para que nós venhamos verdadeiramente entender o amor de Deus sobre as nossas vidas, é necessário nos humilharmos diante do Senhor. 今日このイザヤ書40章27節の訴えをですね、罪人たちの、そして捕囚にあったイスラエルの民たちのね、この神様への訴えだというふうに話しましたけれども、 No 27, como eu disse para os irmãos, né, o versículo 27 de Isaías, ele reflete as naturezas humanas que nós temos no nosso dia a dia. この訴えですね、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされているというこの訴え。この訴えは私自身のクリスチャン人生の中で何度も神様に訴えてきた訴えでもあります。 E aqui diz que o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. 私はこの 2月ですね、もう非常に疲れました。 E nesse mês de fevereiro, confesso que realmente estou muito cansada. 初めに元井が幼稚園から胃腸炎をもらってきて、もう1週間丸々休んだんですけれども、 E a minha pequena, né, ela foi para a escola e da escola ela trouxe o vírus de gripe da barriga e, bom, ficamos uma semana. やっと明日から幼稚園に登園できると喜んでいたその晩に、 E quando eu estava feliz da vida, dizendo que amanhã ela vai poder já ir para a escola, 2階のお風呂場があるんですけれども、 e ali no banheiro lá em cima, お風呂場で上の娘のシアンがですね、みたいなこう吐いたんですよ。 e, bom, durante ali no banho, a minha filha mais velha, ela começou a vomitar. と思いまし E eu た。 falei assim, ai meu Deus. 1週間で終わんないの Eu か。 falei, ai meu Deus, mais uma semana. そしてまた1週間伸びました。 E mais uma semana se prolongou. もう2人かかったんだから、これで2月は自由に動けると思ったら、 Bom, e eu pensei, né? Falei, bom, agora as meninas já pegaram, então eu já estou livre, né?
今度は元井が熱を出しました。 E bom, aí a menor novamente ficou com febre. なんでっていうね。 E eu fiquei, meu Deus, por quê? ボッケっていうの。 Por quê? ポッケ。 Por quê? ポルケか。はいポルケ。ポルケ。と思いますね。そして、そこでまあもう大体わかりますよね。元井、シアン、元井。そしてちゃんとシアンちゃん。 Bom, assim como com certeza quem é mãe e pai, nós sabemos já, né? Então, tipo, era Motoichan, Xian-chan, Motoichan. Bom, eu falei, então, daqui a pouco a outra também vai pro mesmo caminho, né? ただ一つ主が憐れんでくださったのは、 Mas o Senhor teve misericórdia de algo sobre a nossa família. まあ、その熱がインフルじゃなかったのね。 E o bom é que não foi febre de influenza. もう私、彼女がインフルになったら、私ももう介護のパートに行けなかった。 E porque realmente, se ela tivesse realmente pegado influenza, eu também não teria como ir trabalhar também. まあ、ギリギリ、まあ、稲葉先生と私の仕事はできる範囲で神様は子供たちをこう一人一人。 E bom, pela misericórdia do mas- Senhor, né, Deus não permitiu que fosse uma gripe contagiosa, assim, ao ponto de eu e o meu esposo não poder ir ao trabalho. もう人のお世話ばっかりしてて、もう疲れちゃって。 E realmente eu estava muito cansado, porque como eu creio que algumas das pessoas sabem, o meu trabalho, pelo fato de cuidar de pessoas idosas, me cansa muito o meu físico. で、私の職場はイオンのもうちょっと先の方にあるんですけれど E eu も、 trabalho um pouquinho mais para frente ali do Ion. 行き稲葉先生が車で送ってくれることもあ E って、 na ida, às vezes o meu esposo tem a possibilidade de me levar de carro até lá. でも皆さんよくご存知のように、元君は夜ね、もう寝るのが早いんです。 E bom, para quem não sabe ou para quem sabe, ele gosta de dormir cedo, meu esposo. まあ、なぜなら彼はね、5時から黒猫大和で働いてるから、ね。 Mas porque ele acorda, né, a partir de 5 horas da manhã, Sim, ele sim, já sim, está sim, trabalhando no Gato Preto. 彼は朝が早い、仕事が早いから、もう8時ぐらいにはもうこう、 Né? Então, como ele acorda お休 cedo, み né? でね。 Então, realmente, 8 horas da 元井 noite ちゃんと共に é お o 休 sono み da っていう beleza 今 dele, 時間 né? なんですけれど Junto も com a minha menor. でも私は帰り、まあ、彼が来てくれるか来てくれないか、まあ、分からなかった。でも彼が、はい。 E realmente eu não sabia se ele ia poder vir me buscar ou me levar. で、彼が疲れてることも分かっていたから、もう彼を呼ばずに、私はこう歩き始めて、まあ、バスで帰るか、でも私今日お金持ってきてたっけ？持ってきてなかったら家まで歩いて帰らなきゃいけないなと思いながら歩いていました。 E bom, あ、もうこの2 2 月。あ、はい。2月。 E はい bom, はい teve alguns dias, né, que e dentro de mim eu não sabia se ele ia poder me buscar, e eu pensando, fui andando, falei assim, bom, se ele não puder vir me buscar, eu tenho que ir de ônibus. Não, mas peraí, será que eu trouxe dinheiro para ir embora de ônibus? Não, se eu não tiver trazido dinheiro, eu vou ter que ir andando até a minha casa. まあそれは私自身がね、ちゃんとお財布持っていきなよっていう話なんですけれども。 Mas realmente isso é, né, eu que deveria ter levado a minha carteira, né? もう疲れて、もう疲れたなと思って、もう2月は総会、予算総会もあるし、今後の教会の働きのために、これは大切な一つのね、ただ単なる行事じゃなくって、本当にこの教会が今後この日本で福音宣教を公にこうしていくために必要な手続きなんですね。 E realmente, como os irmãos sabem, no final agora de fevereiro nós tivemos a assembleia. E bom, a assembleia, na verdade, ela não é apenas uma assembleia comum, tipo apenas uma reunião e os irmãos ficam falando aqui. Na verdade, é muito mais profundo que isso, né? Porque é onde o Senhor nos dá a direção da programação do ano inteiro, né, nesse ministério, e é onde nós recebemos da parte do Senhor como nós temos que realmente propagar o evangelho nesse ano. でこの教会のこう霊的な戦いというものに対しては、パウロ先生、リタ先生、稲葉先生、またそれを取りなしておられる皆さんが本当に固く立ってくださっていると思います。 E realmente eu sou muito grata ao Senhor, porque realmente em relação à vida espiritual, os pastores, né, juntamente com meu esposo e os outros irmãos que têm orado por isso, tem sido realmente o nosso escudo. で私はあまり表に立って奉仕させていただく機会はありませんけれども、私もこのところにいて、このところに住みながら、霊的戦いをしています。 E realmente eu não sou muito de estar aqui, né, falando muito aqui na frente, mas eu também sei que eu também tenho essa responsabilidade de lutar no reino espiritual contra tudo isso. そしてこの2月本当に非常に疲れて、
神様の前に、もうできません。もうできません。子供を育てるということも、また働いて人のお世話をするということも、またこのクリスチャン人口の少ない日本で教会を立て上げていくということも、私にはもうできませんというふうに神様に訴えました。 E realmente eu cheguei diante do Senhor e digo: Senhor, eu estou cansada. Realmente cuidar de filhos, fazer a tua obra, ao mesmo tempo ter o meu trabalho de cuidando de outras pessoas nesse Japão, onde realmente o evangelho é propagado, mas de uma forma com muita dificuldade. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu estou cansada. その時、主はね、私に創世記17章、聞いていただけたらいいかな。創世記17章で、アブラハムに語られた言葉を本当にダイレクトに、仕事帰りに帰る私に語ってくださったんですね。 E a volta do meu trabalho foi onde eu tive essa conversa com 一 Deus. 節です。 Em Gênesis 17, o Senhor me deu essa palavra. 17章の一節ですね。 Em Gênesis 17, Deus deu uma palavra para Abraão e o Senhor veio com esta palavra ao meu coração. さて、アブラムが99歳の時、主はアブラムに現れ、こう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。以上です。 Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. これは、神様からあなたとあなたの子孫を星の数ほどに祝福すると語られていた、アブラハムがですね、まだ一人も本当にサラ、一番自分の愛するその妻には子供がまだ生まれていなかった時に神様が語られた言葉です。 E essa palavra é para aquele Abraão que todos nós conhecemos, que Deus disse para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. É aquele Abraão que deu um filho, Isaque, com a sua esposa, né, já com idade. Então, é nesse Abraão que Deus está dizendo. E isso aqui é antes de acontecer tudo isso na vida de Abraão. Deus estava deixando uma palavra bem clara para ele. 神様の祝福は確かに語られているんだけれども、 E realmente as bênçãos do Senhor está sendo dita aqui. 99歳の、この時まだアブラムですけども、アブラムにはそれを実現する力もないし、それが実現するような様子も何もなかった。 E ainda que ele não era Abraão, ele era Abrão, né? Mas aqui ele já tinha 99 anos. Então, fisicamente, ele já estava pedindo misericórdia. そんなアブラハムに対して神様は、私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれと語られました。 Mas o Senhor disse a Abraão de uma forma muito clara: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. 不可能のない神様が私と共にいて、あなたは子供の頃、幼い頃、私を信じて今日まで私と共に歩んできたように、私の前を歩み続けなさい。そして完全なものでありなさい。完全っていうのは、主イエス・キリストと共にあれということです。 E Deus começou a ministrar o meu coração e me ministrou e disse: Você me conheceu quando era criança e você tem andado comigo até hoje. Então, somente creia que eu sou o teu Deus Todo-Poderoso e ande na minha presença e seja perfeita. Mas a perfeição que ele está dizendo é que a perfeição em Cristo, não que nós somos perfeitos. 神様は疲れた人、低くされた人を高くキリストと共に上げてくださるお方です。 E o Senhor nosso Deus, através de Cristo, através da força dele, ele exalta o humilhado e levanta o abatido. 私たちこの肌のクリスチャンセンターも、もし主にあって低くされるなら、主にあって必ず高くされます。 E se caso o Senhor desejar que a nossa igreja, o ministério Radar no Christian Center, seja humilhado, nós temos que sempre lembrar de algo. Sempre vai vir o tempo de ser exaltado. 今日ね、ここに
集まってくださっている皆さんは、共にこの主の戦いを戦ってくださいますか？ E todos que estão aqui, vocês estão preparados para lutar e guerrear junto com o Senhor? アーメンと答えていただけたらば、必ず皆さんは待つことと低くされることを学ばされることになり E ます。 quem disse amém, não se esqueça que o processo é esperar e não se esqueça que de uma certa forma você vai ser humilhado. しかし、主を待ち望む者は必ず力を得、わしのように高く翼を張ってあげる、キリストと共に上げられることになります。 Mas nunca se esqueça que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Amém? 私たちの最大の報いは天の御国ですけれども、報い、報酬っていうのかな、なんて言ったら。 A nossa maior recompensa, né? なんていうかな、報いは、天の御国、神様から与えられる Então, 報い a は nossa 天の御国。 recompensa é nós realmente temos a vida eterna no Senhor. 私たちがこの世で生きている間に受け取る祝福というものも、報いというものも、良い報いだよ。報いというものを大きいということをみんなは絶対覚えていてください。 Mas também não venhamos esquecer que a nossa recompensa é termos uma vida boa com o Senhor aqui nesta terra. 私たちは主の時を待ち望み、共に待ち望み、救い主の皆を呼び求めていきましょう。 Então vamos esperar juntos no Senhor e esperar pela sua salvação. 久しぶりの礼拝でね、疲れているところ、また若い子がみんな多いところ、ちょっと長くなってすいません。 E peço desculpa, né, um pouco pelo horário, mas devido a todo esse trabalho, né, é muito gratificante. ありがとうございます。じゃあ、司会者かな、ルートかな、お委ねします。お返しします。 Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Genkin をやるので、バソルじゃねえわ。知恵をミュートお願いします。では、起立をしてください。Párense, por favor. Vamos a alabar a Dios. Tres, dos, uno, va. Que toda la creación alaba a Dios. Alaba a Dios, que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y cuando no, te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido,
es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció. Alá es bueno, alabo al que es fiel, lo alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, lo alabo porque no hay otro como él. Praise the Lord, oh my soul. 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 Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.次は子供たちのダンスです。次、子供たちのダンスですね。Entonces, lo siguiente, para poder estar pasando para el tiempo de los kids, dancers. Aquí está. Todos. En lo máximo. Wow, el dúo dinámico. お願いします。Mi vida rindió a tus pies, siempre te necesitaré. Sé que al buscarte siempre te hallaré.
Hey.